Graça e paz. Vamos continuar as leituras na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Vamos ouvir esta leitura deste versículo. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Porque estáis mortos, morrestes, e a vossa vida está oculta, escondida, guardada com Cristo em Deus. Vocês morreram com Cristo, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês morreram com Cristo, em Cristo, na cruz, e perderam a vida ímpia, perversa, pecaminosa de vocês. Agora, Cristo pode ser a vida de vocês, porque vocês morreram, vocês perderam a vida pecaminosa, e Cristo agora é Ele mesmo, pessoalmente, é a vida de vocês. Cristo é a nossa vida, é o que diz o versículo seguinte, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Então, no versículo 3, nós morremos com Cristo. Morrer é perder a vida. Nesse caso, é a vida pecadora, a vida rebelde, ímpia, perversa. E Cristo se torna, no lugar da vida que perdemos, a nossa vida. Cristo está dentro de vocês, Ele é a vida de vocês. O que Paulo está dizendo aqui é algo tremendo, maravilhoso, grandioso. Cristo dentro de nós, a nossa vida. Mas, neste momento, eu gostaria de analisar com os irmãos esse morrestes com Cristo, esse estáis mortos, em dois aspectos. Primeiro, como uma experiência verdadeira de cada cristão nascido de novo. Essa morte com Cristo sendo uma experiência real, uma realidade espiritual de fé na palavra de Deus. E o outro aspecto é a finalidade desse morrestes. Para que morrer? Irmãos, o fundamento que nós devemos nos apoiar sempre é esse: morremos. Romanos capítulo 10, versículo 8. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. O que é essa palavra da fé que o texto diz? É crer naquilo que a palavra de Deus está dizendo. E a fé já vem da própria palavra de Deus.
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra diz que eu morri. É a palavra que diz, a palavra de Deus, que eu morri. Então, a resposta da fé é dizer, confessar, eu morri. Se a palavra de Deus está dizendo que eu morri com Cristo, então eu digo, confesso esta palavra pela fé que morri. É a palavra confessar. Confessar é dizer o mesmo que Deus diz em sua palavra. Se Ele está dizendo que nós morremos, nós precisamos crer nesta verdade e confessar e dizer aquilo que Deus disse. Só que eu só posso confessar aquilo que está escrito na palavra. Eu não posso inventar uma coisa que Deus não colocou em sua palavra. Eu confesso, eu creio e confesso o que está escrito. E no texto que estamos analisando hoje, está dizendo que nós morremos com Cristo. Por mais absurdo que pareça, é uma verdade, porque é Deus dizendo que nós morremos com Cristo, morremos do ponto de vista espiritual, em Cristo na cruz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Aí está dizendo que se um morreu por todos, esse um é Jesus Cristo. E eu creio que eu estou aí no meio desses todos. E se você crer no que a palavra está dizendo, você também faz parte desse todos. Quando Cristo morreu, nós morremos. E eu gosto sempre de ler um outro texto quando eu leio, escuto aí, cito 2 Coríntios 5,14, eu gosto de ler também João 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus Cristo está, sem dúvida nenhuma, falando da cruz. O contexto fala da cruz, ele vinha falando da cruz. Ele mesmo diz que tem a ver com a cruz, porque ele diz no versículo 33 que ele falou isso para dar a entender, para mostrar o tipo de morte que ele estava para morrer. E sabemos que ele morreu crucificado. Nós sabemos depois que ele foi crucificado, mas ele já sabia disso bem antes. Então, por que eu posso me considerar um morto com Cristo? Por quê? Porque Cristo me atraiu a si naquela cruz e me levou a morrer com Ele. Não é uma coisa que eu invento, é uma coisa que Ele fez. E porque Ele fez, eu posso crer. É o que a palavra de Deus diz. Eu creio e confesso. Eu posso me considerar pela fé na palavra de Deus um morto com Cristo. Porque a palavra está dizendo, Cristo
está dizendo, a palavra de Cristo está dizendo que Ele me levou a morrer com Ele nele, na cruz. Assim, desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, é o que diz a palavra em Romanos 6,6. E o texto que eu gosto tanto de citar aqui, eu amo esta verdade que aí está, é a minha experiência. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que é Gálatas 2:20. Então, quem foi convencido pelo Espírito Santo do seu pecado, crê com o coração e confessa com a boca: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. João 20:27. João 20:27. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Esta expressão final do texto, Jesus dizendo a Tomé e dizendo a nós também: agora não sejas um incrédulo, mas crente. Diante desta verdade maravilhosa, da obra da cruz, da morte dele, nossa com ele, ele vivendo em nós, porque ele nos ressuscitou juntamente com ele, o que nos resta é crer. E então eu deixo as palavras de Jesus a você: não seja um incrédulo, não seja um incrédulo, mas um crente. Creia. Então, mortos com Cristo, para quê? Para quê? Vamos analisar algumas respostas, não no sentido cronológico, mas dentro de um aspecto prático. Morremos com Cristo para os rudimentos do mundo. Já estudamos isso aqui, né? Colossenses 2:8, 18, do 20 ao 23, não precisa ser lido agora, nós já trabalhamos bastante esse ponto aqui. Só para reafirmar que nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo. Mas nós não só morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, mas nós morremos também para o próprio mundo. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mundo, nesse versículo, crucificado para o mundo, mundo aí tem o sentido de sistema pecaminoso, perverso, essa massa humana corrupta, alienada de Deus, e também
aspecto religioso, desconectado, separado da vida de Deus, e nós estamos crucificados para tudo isto. O mundo, mesmo quando se mostra, se apresenta gentil, civilizado, humanitário, ele é perverso. Mesmo quando se apresenta assim, você pode entender que ele não deixou de ser perverso porque é civilizado. Ele continua perverso. E nós precisamos ser arrancados desse sistema perverso, desse mundo perverso. Gálatas 1:4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Vemos aí que a vontade de Deus Pai é nos arrancar deste mundo perverso. Desarraigar é a palavra, é tirar pelas raízes desse mundo perverso. E é pela morte de Jesus Cristo e da nossa morte com Ele, nos arrancando desse sistema perverso, nos matando para isso. Irmãos, os santos de Deus não podem ter nenhuma raiz neste mundo perverso. E nem este mundo perverso ter raízes nos santos de Deus. Não pode ficar nada que nos prenda ao mundo perverso. Vocês estão entendendo? Não pode ficar nada que nos prenda ao sistema perverso. Faraó, vocês conhecem bem a história. Faraó fez 4 objeções ardilosas à inteira libertação e separação do povo de Deus do Egito. Porque Faraó, ele é um tipo, ele está apontando para Satanás. E o Egito, naquele momento, naquela situação, apontando para essa realidade que estamos falando deste mundo perverso. E Deus foi lá tirar o seu povo. Mas Faraó não queria. E ele se colocou contra. A primeira objeção de Faraó está em Êxodo 8:25. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Satanás estava por trás dessa objeção, dessa posição contrária à palavra de Deus. Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: Ide, oferecei sacrifícios, aqui é o culto a Deus, ao vosso Deus nesta terra.
pode ir, eu deixo, mas ofereçam sacrifícios ao vosso Deus, ao Deus de vocês, aqui mesmo, nesta terra. O objetivo disso, irmãos, dessa proposta de Faraó, era impedir o testemunho do povo do Senhor. Um testemunho ligado com a separação total, inteira, entre o seu povo e o Egito. Tal testemunho não podia ser dado se eles tivessem continuado no Egito. Ainda mesmo que tivesse oferecido, celebrado o Senhor ali. Se Moisés tivesse aceitado essa proposta do inferno, o povo teria colocado o Senhor ao mesmo nível dos deuses do Egito. Então, os egípcios poderiam ter dito aos israelitas: não vemos nenhuma diferença entre nós. No fundo, é tudo a mesma coisa. Será que o mundo hoje não está pensando da gente assim? Da cristandade assim? Atualmente, o mundo pode dizer para a maioria da cristandade: não há diferença entre nós. E em muitos aspectos, é isso mesmo. Já se fala abertamente em atualizar as Escrituras. Mais recentemente, já se fala até em reescrever as Escrituras, para deixar do jeito que o mundo gosta, para facilitar o pecado na vida das pessoas. Irmãos, a falta de diferença entre nós e o mundo impede o testemunho do Senhor. Impede. A resposta de Moisés foi notável, aí em Êxodo 8, 26 e 27. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifício abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifício perante aos seus olhos, não nos apredejarão eles? De jeito nenhum. Nós vamos sair caminho de 3 dias, foi o que Deus havia dito. Vocês vão fazer uma caminhada de 3 dias, e aí vocês vão celebrar. O caminho de 3 dias é a verdadeira separação do Egito. Nada menos do que isto poderia satisfazer o coração de Deus. Por que 3 dias? Por que uma caminhada de 3 dias? Os especialistas estudiosos dizem que caminho de 3 dias poderia ser aí uma jornada, um percurso mais ou menos de 60 quilômetros. Mas aqui é muito mais do que isto. Esse caminho de 3 dias, ele está falando muito mais do que uma distância de 60 quilômetros. Esse caminho de 3 dias é um tipo do que significa a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.
Deus está mostrando mais do que 3 dias de passos. Ele está mostrando um período em que Ele iria tratar conosco de uma maneira profunda. Ele está mostrando o período que Cristo percorreu na sua morte e ressurreição e nos fez percorrer com Ele nele, porque nós também morremos e também ressuscitamos em Cristo para nos separar do mundo perverso. Esse terceiro dia é muito importante para nós. O caminho de 3 dias é o período onde Deus mata o nosso homem velho e nos reveste do novo. É o período onde Deus nos crucifica com Cristo e nele também nos ressuscita em novidade de vida. Irmãos, as águas do Mar Vermelho tinham que correr entre os remidos do Senhor e o Egito, antes que eles possam oferecer sacrifícios a Deus, culto a Deus. Então, não dava para ficar lá. Tinha que sair. Tem que sair. E é Cristo que nos tira, falando agora do mundo, nos tira disso, nos liberta. A segunda objeção está em Êxodo 8:28. Então disse Faraó: deixo-vos ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vá de muito longe. Orai também por mim. Olha a malandragem aí, a astúcia aí. Faraó diz a Moisés e Arão: podem ir, eu deixo ir para celebrar o culto a seu Deus, mas não se afastem demais, não vão longe. E aí ele até dá uma de religioso: orai também por mim, ora por mim lá. Olha que cara legal. Ora por mim no culto de vocês. O que é esse não vão longe? Não se afastem demais. Não muito longe é não ir caminho de 3 dias que Deus havia dito. Pode oferecer aqui mesmo, façam o que quiserem em termos de adoração, mas não façam o caminho de 3 dias. Não é necessário isso. Essa caminhada não tem sentido. Não precisa ser todos esses dias. Caminhe um dia, vai 2 dias, 3 não. Em outras palavras, contextualizando, para nós, hoje, não precisa morrer com Cristo. Não é preciso estar identificado com Cristo na obra da cruz. Não é necessário. Não precisa disso. Frequente, ore, pregue. Só que não precisa de cruz. Não precisa de dizer que morreu com Cristo, que tem libertação, que tem separação. Isso não.
Você vê que Faraó foi sutil, jeitoso, até pediu oração, tentando mostrar uma suposta boa intenção, mas no fundo o que ele queria era retê-los no Egito. É o que o diabo quer com você. Ele quer reter você para ele, no sistema dele. Você pode vir aqui, fazer o que está fazendo hoje. Mas se você não morrer com Cristo, não tem certeza, consciência da sua morte com Cristo, você não saiu do sistema, nem saiu do pecado, nem saiu de você mesmo. A intenção de Faraó era retê-los por perto, dentro da sua esfera de atuação, ao alcance de suas guerras. É o que Satanás quer. Quer você ao alcance dele. Irmão Zé Rabelo, sabe onde é que você não está mais ao alcance dele? Na cruz do Calvário. Em Cristo Jesus. Aí ele não toca mais. Aí ele não tem mais poder nenhum. Se a pessoa não está disposta a ir percorrer o percurso delimitado por Deus, sabe de uma coisa? Se você não está disposto, não sai não. Fique. Porque depois vai acontecer com você o que Pedro disse. Segunda carta de Pedro 2, versículos 20 a 22. Vamos ver se é o texto. 2, segunda carta de Pedro 2, 20 a 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com ele aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É isso aí. O que Satanás queria? Ele queria impedir a pessoa de chegar de fato na morte com Cristo. Será que não é isso que está acontecendo nos nossos dias? Você não escuta mais esta mensagem? Poucos estão pregando. A morte e a ressurreição com Cristo é o que nós podemos chamar de ir longe. Faraó insistiu e ele faz a terceira objeção. Êxodo 10, de 8 a 11. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esse lhe disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe
caso eu vos deixe ir às crianças. Vede, pois, tende conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Olha, esse Faraó realmente, o que ele queria? Ele queria o seguinte: não, então eu concordo com o caminho de 3 dias, mas as crianças ficam. Os pais no deserto e os filhos no Egito. É a proposta de Satanás até os dias de hoje. É o nosso privilégio, como pais, contar aos nossos filhos o que Cristo fez por nós. Ensinar o Evangelho, pregar a palavra de Deus a eles. Irmãos, você que tem filhos, não confie a educação dos seus filhos a este mundo perverso. Estou falando das crianças. Não confie. Nenhuma outra coisa deve satisfazer-nos quanto aos nossos pequeninos, senão aquela mesma que nos satisfez, aquilo que nós estamos desfrutando, a nossa morte e ressurreição com Cristo. O Evangelho tem que ser ensinado às crianças, e o diabo está de olho arregalado, instalado nas crianças. A criançada também era, Deus disse, para ir, para estar envolvida no projeto e no percurso de 3 dias. Tem muitos filhos, fazendo aqui uma observação, que depois cresce, vai crescendo e se revoltam contra o Senhor e o Evangelho, contra o Deus de seus pais, e vão para o mundo. Não vão, nunca saíram, mas agora eles vão se deleitar com essa porcaria, com esse sistema perverso. Mas, se você ensinou o Evangelho, não se culpe. Você pai, você mãe, não se culpe. Se ele, o seu filho ou filha, não quer o percurso que Deus delimitou. O que fazer? Eu fico na brecha. Eu fico orando a Deus, deixando tudo nas mãos dele, porque a salvação é individual. O Eduardo é meu filho. Se ele quiser, ele tem que crer, porque ele não pode pegar carona comigo. Ele tem que crer. Tem que crer. A salvação é individual, na hora de tomar posse. Então, as crianças também vão.
como igreja, temos que dar atenção às crianças. E você, pai e mãe, muito mais. Muito mais. Aí tem uma quarta objeção, que é Êxodo 10, 24, 25 e 26. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocausto, que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Então, Faraó não queria a caminhada de 3 dias, que representa a obra de Cristo. Tentou impedir todo mundo de sair. Depois concordou. Mas fica perto. Fica pertinho de mim. O diabo gosta. Não conseguiu. Depois tentou segurar as crianças. Também não conseguiu. Agora ele tenta segurar o rebanho, os cordeiros, as ovelhas. Moisés diz: de jeito nenhum. A resposta de Moisés era firme. Ele era firme. De jeito nenhum. Ele tinha posição. Ele foi lá conversar com o Faraó, mas colocou a posição dele. Minha posição é esta. Por acaso o Faraó nos daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos ao Senhor nosso Deus? Era isso que Moisés estava pensando. Todos os animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco, nenhuma unha aqui. O mundo tem fascínios, sutilezas, estratégias perigosas. Tem também muita hostilidade. É hostil a Cristo e aos seus. O mundo desenvolve uma inimizade terrível. Às vezes franca, outras vezes velada, contra o Senhor e o Evangelho. Então a gente agora vamos impedir o sacrifício. Vamos tentar deixar esse pessoal sem fazer o sacrifício que apontava para o sacrifício de Cristo. Vão, só que não vai ter sacrifício. As ovelhas ficam aqui. É o que o diabo faz hoje. Não prega não. Cristo morreu. Nós morremos com Ele. Mas não anuncia não. Não anuncia o sacrifício não. Não fala não. Não repete não. Então você vê que o diabo realmente ele é sutil. Então, irmãos, para que morrer? Morrer para os rudimentos do mundo, morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para o pecado, morrer para pertencer ao Senhor, como diz em Romanos 7:4, morrer para dar fruto para Deus, como Jesus mostrou em João 12:24, morrer para nós mesmos,
Já estou crucificado, vivo não mais eu. Morrer para que Cristo seja a minha vida, porque agora Cristo é a nossa vida. Aqui está a bênção maior. Cristo é a nossa vida, no lugar da vida pecadora que perdemos na morte com Cristo na cruz. Cristo é a nossa vida, Ele vive em nós. Cristo é esta vida em nós. Esta é a maior de todas as bênçãos. Cristo, nossa vida. E esta vida é eternamente em nós.